na cidade do nosso Deus, no santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode dizer: queremos o teu nome? Queremos o teu nome. Agradeça. Obrigado, Jesus. Aleluia. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Senhor Jesus, continue falando no nosso coração. Estamos aqui porque nós amamos a tua palavra. Estamos aqui porque temos aprendido que só a tua palavra é que traz a direção que nós precisamos para a nossa vida. Temos fome da tua palavra. O nosso espírito anseia pela tua palavra. Tivemos um culto muito especial aqui pela manhã, onde o Senhor, meu Deus, nos abençoou de uma forma muito linda. E eu tenho certeza que agora à noite não será diferente, nem está sendo diferente. Porque aqui tem corações sensíveis à tua voz, assim como esses que estão em casa também nos acompanhando. Por isso, meu Deus, nós já queremos te agradecer e te louvar por tudo, tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar-se, queridos. Amém. Desde a semana passada, aliás, já tem um tempinho já, quando saiu esse tema a respeito do trabalho de missões, me veio essa palavra.
sobre Jesus, sobre barcos. Eu tenho certeza que você viu ali uma faixinha que tem lá na entrada da igreja. Você leu o que está escrito lá. Está escrito o que mesmo que eu esqueci? Pronto, umas 3 pessoas viram, né? Mas eu sei que todo mundo viu. Jesus está no barco. Sabe, amados, aí me veio essa palavra, que eu amo muito essa passagem aqui, e veio o seguinte título: Eu, Jesus e a tempestade. Você pode dizer isso? A gente aprende muito com isso. Trazendo essa analogia para a vida. A vida é como se fosse um grande rio, que tem muitos braços, muitos caminhos. Ontem eu fui ver meu pai, eu estava achando bonito ele falando sobre uns trechos de rio que ele conhecia, explicando para Gabriel, de um trecho que ia para Santo Amaro, do outro trecho Riachuelo, Laranjeiras, que meu pai mais jovem, ele conhece aqueles trechos todinho lá daqueles rios ali, né? E a vida da gente, nós seguimos um rio. A partir do momento que a gente nasce, é como se estivéssemos num barco, que a princípio a gente pensa o seguinte: eu vou guiar esse barco, assumo o comando e quero seguir. Geralmente é assim, estamos em busca da felicidade, em busca de realização de sonhos, e temos uma trajetória da onde a gente está, e o destino é a realização, são as realizações da nossa vida, é a nossa jornada. E a gente vai entendendo que, semelhante a essas travessias de rio, vai ter tempos assim de calmaria, que o vento vai estar favorável, a água vai estar tranquila e vai estar tudo maravilhoso. Mas também virão tempos que o tempo vai fechar. Eu falei aqui hoje de manhã, não vou falar das minhas peripécias de adolescente, mas eu já tive num barquinho com mais uns 5 moleques dentro, quando era adolescente, Celso. Ia atrás de pegar manga num lugar, pegando os trechos ali do rio, e pense numa chuva que bateu. Quem aqui já passou tempo de muita chuva, assim em maré, foi daquela chuva que a água ficou barrenta? Alguém já viu alguém já presenciou isso? Não fica amarela? Será que choveu? Eu estava na maré na hora daquela. E o pior é que quando a gente chegou no lugar que tinha as mangas estavam tudo verde. Mas foi difícil, né? Brincadeiras à parte, mas a gente sabe que tem horas que o tempo muda, que vem tempestade, que começa a balançar tudo, que começa a entrar água, e a gente começa a entrar em desespero. Sabe, irmãos, e é tão interessante e tão rica, que essa história aqui tão conhecida, tem tantas coisas muito lindas da parte de Deus para nós, porque é tremendo a forma como Jesus, ele se utiliza de situações para trazer lição para a vida da gente. Eu sempre estou falando isso aqui, tudo que está relacionado a Cristo, ao Evangelho, as experiências aqui que estão registradas, são situações que estão carregadas de ensinamento, de direcionamento. É o Evangelho, é a boa nova do Senhor. É aqui que a gente vai encontrar a direção que a gente precisa para tudo nessa vida. Inclusive e principalmente o caminho para nos conduzir à salvação. Nesse rio. Aí quando a gente fala eu, Jesus e a tempestade, nós vamos ver aqui que
nesse contexto, a gente vai aprender aqui muita coisa. A primeira situação é que somente diante de um tempo difícil, só na hora de uma tempestade, é que nós vamos perceber e vamos nos deparar com os nossos limites. Só na hora que a coisa estiver muito feia, é que de fato eu vou perceber que eu não sou essas coisas todas. As tempestades, elas mostram e deixam muito claro que todos nós temos um limite. Por mais que tenhamos conhecimento, por mais que tenhamos capacidade, por mais que a gente tenha experiência, tem uma hora na tempestade que a gente se depara com o nosso lado humano. Quem está entendendo isso aí? Eu estou ouvindo isso numa boca só, a respeito dessa situação de pandemia. Pessoas muito experientes falando o seguinte: olha, pastor, eu vejo que tudo isso aconteceu, Deus permitiu, porque a humanidade estava caminhando para um trecho muito perigoso. O homem estava se achando. O homem estava se colocando acima de tudo. Os valores estavam completamente distorcidos. Num mundo onde se pregava que o poder está no dinheiro, na sua condição social. Quanto mais você tem as coisas, mais você é alguma coisa. E a gente viu que hoje, nesse tempo que a gente está vivendo, essa tempestade que a gente está passando, amados, está vendo que isso tem gente milionária que morreu. Deixou um monte de dinheiro no banco, o dinheiro não salvou. Trazendo para uma outra realidade, irmãos, o que é o homem? A gente acha que é alguma coisa, mas escute, um mosquito derruba a gente. Um mosquito derruba uma pessoa. Sabe? E quando vem uma tempestade, tempestade não existe nada de questão aleatória não. Tempestade tem sempre propósito. E um deles é esse: mostrar que nós não somos, eu não quero usar essa propaganda aqui de graça, mas não somos esse refrigerante todo não, que a gente diz que é. Aqui, nesse episódio, gente, Jesus, é interessante isso, eram homens experientes. A maioria dos discípulos eles eram pescadores. Mas chegou um momento que eles... Acabou agora, Martinha, agora acabou-se. Aí fica a pergunta para que a gente possa refletir. O que essa tempestade, cuja pandemia veio desencadeando tantas outras coisas, porque você percebe que a pandemia é só um ponto inicial. Mas hoje a gente vive as consequências da pandemia. Vários outros tipos de crise foram desencadeados nos nossos relacionamentos, estrutura familiar, a questão mesmo de escola, de faculdade, a forma da gente ter contato com as pessoas, tudo isso está sendo muito difícil. Estava falando hoje pela manhã que os médicos, os cientistas estão correndo atrás, amados, buscando, parâmetros que não tem ainda para sequelas das pessoas que estão surgindo aí de Covid. Está aparecendo um monte de coisa nova aí. A minha professora, ela comenta que ela está atendendo um rapaz, fazendo um tratamento psicológico nele, que sequela da Covid. Ele tem 35 anos. Ele teve em estado grave, graças a Deus se recuperou. Mas ele teve agora está tendo lapsos na sua memória. E ele não consegue lembrar do dia do casamento dele. Ele tem filho, é casado. Ele assiste o vídeo do casamento, Elcio. Ele diz: eu não lembro de nada disso.
E o que é que a ciência está dizendo? Eu não sei o que é isso ainda. Você está compreendendo isso? Fora outras coisas que estão surgindo. Vários outros tipos de lesões. Onde um homem, às vezes, louvado seja Deus pela inteligência que Deus nos dá, pela ciência, pela capacidade. Mas escute, todos nós temos um limite. E muitas vezes a gente só vai enxergar isso na hora da tempestade. Sabe por quê? Para que possamos ser lembrados de uma essência que está totalmente ligada ao ser humano, ao homem. Ei, escute, eu creio nisso. Quem nos criou foi Deus. Deus é o nosso Pai. E quando Deus cria o homem, o seu relacionamento entre Ele, entre nós e o Senhor, é um relacionamento de dependência. E é exatamente na dependência do Senhor que o homem cresce. É sempre entendendo, bem simples, o homem está aqui, Deus tem sempre que estar aqui. Quando acontece isso, o homem quer passar Deus para cá, a tempestade vai mostrar que ele não está no lugar certo. Ele vai se deparar com o seu limite. E reconhecer que precisamos nos voltar para Deus. Reconhecer, Deus, toda a minha capacidade, toda a minha força, de nada está valendo nada. Agora, a tempestade ensina isso. E aí vem uma outra coisa bastante curiosa. A tempestade nos joga para a nossa realidade. Depois da tempestade, é onde a gente vai perceber e vai ver que a nossa fé está sendo aqui, vai ser realmente provada. Ser provada de verdade. Quando a gente fala a respeito de fé, olha como é a nossa associação. Eu tenho fé em Deus, de Deus abençoar a minha vida. Não é assim? Eu tenho fé em Deus que Deus vai fazer um milagre. Eu tenho fé em Deus que Deus vai abrir uma porta para mim. Mas escute, a fé, ela tem várias instâncias. E a principal fé, nessa hora de tempestade que tem que ser provada, é a nossa fé que vai além disso. A fé que vem como um resultado de confiança em Deus. A fé na questão de virtude. Em Hebreus a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus primeiro creia que Ele existe e que Ele é galardoador do que o buscam. Então a fé que a gente está sendo provada aqui na tempestade, essa fé de virtude, de termos a convicção de que por maiores que sejam as tempestades da nossa vida, existe um Deus que é muito maior do que essa tempestade, um Deus que é muito mais poderoso do que isso e que está sempre no controle da nossa vida. Sabe onde eu vejo isso? Lembra do texto? Os discípulos desesperados, água entrando no barco. Jesus estava fazendo o quê? Estava o quê? Diga para o seu irmão, acorde, irmão. Acorda aí, irmão. Jesus estava dormindo. Como assim? Dormindo. Aí alguém pode dizer o seguinte: pastor, Jesus estava dormindo porque Jesus era o Filho de Deus, ele estava ali de boa, sim. Mas pense comigo, Jesus era o Filho de Deus? Sim. Jesus é todo poderoso? Sim, também. Mas Jesus estava ali, quando ele veio sobre a terra, ele veio na condição de homem. Jesus poderia se afogar. Jesus poderia cair, naquele desespero, cair um remo, uma peça do barco em cima dele. Você está entendendo isso? E esse sono que Jesus estava tendo na hora de tempestade, é aquela confiança em Deus, que vai trazer sobre nós uma paz,
que vai fazer com que a gente não perca o controle diante das tempestades. E é esse tipo de fé que Deus precisa ver em nós. É esse tipo de fé que Jesus queria ver na hora dos discípulos. Quando foram acordar ele desesperado: mestre, o senhor não está ligando para a gente não, a gente vai morrer. Ele diz assim: por que vocês estão com tanto medo? Ah, homens de pequena. Por que vocês estão apavorados desse jeito? Para que tudo isso? Sabe, amados, eu sempre estou falando isso aqui. Há uma diferença enorme entre falar que crê e realmente crer. Dizer que tem fé é a coisa mais fácil do mundo para a gente falar. Você tem fé? Tenho. Pense num cabra que tem fé, sou eu. Mas falar é a coisa mais fácil. A questão é mostrar essa fé na hora que estiver entrando água, na hora que a coisa estiver feia. Como é que a gente vai estar se posicionando quando tudo fugir do nosso controle? Quando as coisas simplesmente se afastarem do nosso alcance, como é que a gente vai estar? É nessa hora que a fé nesse Deus Todo-Poderoso vai nos dar esse equilíbrio. Espera aí, calma. O que adianta o desespero? O que adianta se angustiar dessa forma? Se eu sei que existe um Deus que é Todo-Poderoso, e esse Deus me ama, e no barco da minha vida Ele está comigo, eu creio que esse Deus ele vai estar cuidando de todas as coisas. Não posso entrar em desespero. Amém, amados? E isso é o último ponto aqui para a gente tratar. Vai também mostrar como anda o nosso nível de relacionamento, de intimidade com Jesus. A tempestade vai mostrar isso. Porque quando Jesus meio que aborrecido se levanta, o que é que ele faz? Ele dá uma ordem à natureza. Jesus fala, olha, só para lembrar, Jesus manda em tudo, irmãos. Jesus manda em tudo. Manda em tudo. Ele deu um cala-boca no vento, deu um se aquete no mar, e veio grande bonança. Depois vem os discípulos de Jorge e dizem assim: quem é esse cara? Quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Aqueles homens estavam convivendo com Jesus, mas não tinham noção de quem de fato era Jesus. É isso que muitas vezes a gente vai se deparar numa hora difícil. Espera aí, quem é Deus na sua vida? Quem é Jesus na sua vida? E como é que a gente trata isso? Como é que a gente conhece esse Jesus? A gente precisa se aproximar mais dele, irmãos. E uma das coisas muito lindas que nos ajuda a isso, a aumentar a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Senhor, é oração. Você já falou com Jesus hoje? Não fale só hoje não, fale sempre. Porque relacionamento é constância. Repito, relacionamento é constância. Quanto maior for o contato, quanto maior for a atenção, a tendência é que esse relacionamento se fortaleça a cada dia. Não dá para a gente dizer que tem uma vida com Jesus, por exemplo, se a gente só tem um contato com Ele quando vem para o culto. Você está entendendo isso? Eu tenho que sair daqui tocado pelo Espírito Santo, pela palavra, e chegar na minha casa também, ter aquele momento para me derramar diante dEle, para falar com Ele, para abrir meu coração para Ele, para ler isso aqui e conhecer cada vez mais a sua essência. Porque quando eu sei quem é Jesus, quando Ele está na minha vida, não é qualquer tempestade, aliás, nenhuma tempestade vai ter capacidade de me abalar. Nenhuma. Sabe? E outra coisa, é nessa hora, somente quem sabe quem é Jesus, quem conhece o Senhor Jesus Cristo, é que nessa hora vai permanecer. Porque eu não sei se você já percebeu,
Em momentos de crise, em momentos de tempestade, às vezes a gente está rodeado de pessoas. Oh glória! Todo mundo me ama, todo mundo me quer bem. Graças a Deus por isso. Mas muitas vezes quando vem a tempestade, quando começa a entrar água no barco da sua vida, muita gente, cai fora. Te deixa e te abandona. Ao ponto de muitas vezes nós mesmos pensarmos em largar tudo. Em abandonar o barco. Em desistir dessa caminhada. Sabe, procurar outro rumo. Mas deixa eu lembrar uma coisa para você. Uma das promessas do Senhor começou lá com Josué. E vale para mim e para você até hoje. Vai valer para os seus filhos, vai valer para os seus netos, para os seus bisnetos, vai valer por toda a sua descendência. Não temas, porque eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, assim eu também vou ser com você. Não te deixarei, não te abandonarei. Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Ele não deixa não. E olhe, quando você chegar na sua casa, dever de casa, anote aí. Leia o capítulo 27 de Atos. Estou falando sério. Leia. Atos 27. Conta a história de um dos naufrágios que Paulo esteve. Paulo, com outros prisioneiros, foi transportado e iria para Roma. Pense numa viagem atribulada. Ele estava indo como prisioneiro para ser executado em Roma. Por uma teimosia ali dos comandantes, foram por um caminho perigoso. Veio uma tempestade e a coisa foi desastrosa. Muitos pensaram de pegar ali os barcos salva-vidas e se mandarem, tinha poucos. E Paulo estava ali. Só que Deus trouxe uma palavra para Paulo. No meio daquele desespero todo, Paulo diz o seguinte: homens, irmãos, escutem isso. Deus me visitou essa noite e enviou um anjo. E o anjo disse para mim, eu estou dizendo isso para vocês: não abandonem o barco. Escute, Deus disse isso: o barco vai ser destruído, mas ninguém vai morrer, desde que todos permaneçam. Um olhou para um, outro olhou para outro. Como é a história, foi isso que o anjo disse: ninguém vai morrer, mas é preciso que a gente permaneça. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus deu um livramento a todos os prisioneiros, a guarda, todo mundo ali. Porque numa hora desesperadora, tinha alguém ali que acreditava em Jesus Cristo, que estava sensível à voz do Senhor, que conhecia muito bem quem era Jesus e permaneceu. Que nessa noite, no nome de Jesus, eu, você, Jesus e a tempestade, a gente possa pegar isso tudo aí e trazer de lição para a nossa vida. Saiba que Jesus, Ele está no barco. Ele nunca vai deixar você. Nunca vai abandonar você. E principalmente na hora da tempestade. Onde às vezes temos a ilusão de que a gente está sozinho. Não. A tempestade nos trata, mostrando quem nós somos. A tempestade vai provar a nossa fé. E a tempestade vai mostrar o nosso nível de intimidade com Jesus. Quem conhece Jesus se garante. Quem conhece Jesus pode passar pelo furacão, mas o coração está em paz. Hoje eu lembrei de uma coisa, falei aqui um episódio de manhã.
Eu sou meio tabaréu. Eu falo errado mesmo. Quando eu andei de avião pela primeira vez. Quem já andou de avião? Tabaréu fala assim, andar de avião. Quem já viu, eu falo como eu quiser. Tô brincando. Primeira vez que eu fui para a convenção de pastores. Aí, a escala é daqui para São Paulo. E de São Paulo vai lá para Florianópolis. Gente, quando a gente chegou em São Paulo lá, esperando, aí começou a chover. E São Paulo, ali chove com força, né? São Paulo, de dia fica de noite, que é lá, escurece. Eu disse, agora como é que a gente vai? Era de dia isso. E lá vai a gente no avião. Só quem voa a primeira vez sabe do que eu estou falando, né? Aquela coragem toda. Quando passa na nuvem, o bicho começa a balançar. Pronto. O colega pastor está dizendo, eita, aqui não asfaltaram o céu não. Está tudo cheio de buraco aqui agora. Disse, Jesus. Mas irmãos, quem já... escute, vou falar uma coisa para você. Se você ainda não andou de avião, você vai andar, viu? Vai. Mas eu já tinha ouvido falar disso, mas eu presenciei. Aquele bicho, ele rompe a nuvem. E lá em cima da nuvem, o que é que a gente vê? A gente vê o sol. Vê tudo claro. É assim na nossa vida. Acima de todas as tempestades, de todas as lutas que a gente possa enfrentar aqui. Quando a gente olha para o Senhor, a gente enxerga um sol que nos ilumina, um sol que nos dá direção, um sol que nos traz esperança e vida. Jesus está conosco no barco. Pastor, mas se o barco afundar, você está com Jesus? Se o barco afundar, Jesus pega você pela mão, sai você e ele caminhando na água, viu? Sai você e ele. Só não largue ele. Permaneça. Que tempestade é para isso. Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor. Ouça o que eu vou falar aqui agora. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Feche os teus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu quero em nome de Jesus nesse momento te agradecer, sim, e chegar diante da tua presença e colocar cada vida aqui nessa noite. Essas pessoas que estão nos acompanhando também em casa. Nesse tempo de tempestade, cada um aqui está vivendo as suas tempestades. Seja na saúde, seja na família, seja no trabalho, seja nos seus relacionamentos, no seu emocional. Nós estamos nos deparando, meu Deus, sim, com mares revoltos, com nuvens escuras, mas que nessa noite os nossos olhos se voltem para o Senhor Jesus Cristo, que está conosco nesse barco da vida. Deus, quebranta os nossos corações, para que possamos, meu Deus, diante dessas tempestades, reconhecer a nossa dependência total do Senhor. Queremos entregar a Ti, meu Deus, tudo aquilo que está nos trazendo ansiedade, preocupação ou angústia. Que a nossa fé, como virtude, venha agradar o Teu coração,
e que o nosso coração descanse em Ti. Assim como Jesus, que estava naquela tempestade, ele estava dormindo, porque ele descansava, porque ele sabia o tamanho do Senhor. Tu és um Deus todo-poderoso. Tu és um Deus cujo aqueles que creem, meu Deus, diante de uma palavra, tudo pode mudar. A Tua palavra diz, Senhor, o próprio Senhor Jesus diz, que nós, se cremos, poderíamos fazer obras ainda maiores que as que o Senhor fez. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar aqui nessa noite, que o Senhor vai fortalecer o Teu filho e a Tua filha no meio dessa tempestade. Eu quero profetizar que nessa tempestade o Senhor vai manifestar o Seu poder e a Sua glória, dando forças para encarar e para passar, Senhor. E quero profetizar que está chegando um tempo de bonança, que basta uma palavra do Senhor para que as situações se revertam, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estavam angustiados, desesperados, pensando até mesmo em abandonar o navio, Deus, nós vamos permanecer, porque o Senhor é aquele que permanece conosco em todo o tempo. Vamos permanecer, sim, Deus, nesse barco e contemplar as Suas maravilhas sobre a nossa vida. Deus, eu te peço, acalma os corações. Deus, acalma os ânimos em nome de Jesus. Traz a Tua paz, traz a Tua luz, traz a Tua direção. No meio dessa tempestade está o Senhor. Diante dessas situações está um Deus que é todo-poderoso. E eu creio, Senhor, nós cremos que grandes e maravilhosas coisas estarão se manifestando nessa hora. Em nome de Jesus. E dessas tempestades, meu Deus, possamos sair mais fortes e preparados, Senhor, para chegarmos no nosso destino final, que é a glória do Senhor, que é a Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus. E se tem algo, meu Deus, também sobre tempestades que precisamos nos lembrar, é que elas passam, Senhor. Tudo passa nessa vida, menos a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor que permanece para sempre na nossa vida, trazendo força e esperança ao nosso coração. Eu quero, meu Deus, assim, em nome de Jesus, abençoar cada vida aqui, e essas vidas que estão em casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que está no barco com Jesus, diga amém, diga graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Aleluia. Vem, Senhor, com Tuas mãos, com poder, esconder, Senhor, se o trovão e o mar seguindo vem. sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Você sabe quem é Deus na sua vida? Você sabe quem é Jesus na sua vida? É aquele que não deixa você, é aquele que tem todo o poder, é aquele que tem poder de salvar a sua alma, de mudar a sua vida e sua história. É Ele que está conosco nessa tempestade. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia! Adore o Senhor, exalte e bendiga o santo nome de Jesus nessa hora. Aleluia! Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade, sobre Senhor, a tempestade eu voarei, sobre
também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, Pois sei que és Deus. aleluia. Amém, amados. Existe uma atmosfera do céu aqui nesse lugar. É o Espírito Santo de Deus. Eu não posso encerrar esse culto sem dar a você a oportunidade de você entregar a sua vida para Jesus. Deixa eu dizer o que isso significa. Entregar a vida para Jesus não é você fazer parte de religião. Entregar a vida para Jesus não é que você tão somente se tornar membro de igreja. Entregar a vida para Jesus tem uma dimensão muito maior do que você possa imaginar. Entregar a vida para Jesus é o ato que vai salvar a sua alma. É a decisão que vai fazer com que sua vida mude. O único que tem poder para perdoar pecados é o Senhor Jesus Cristo. E isso acontece na medida que eu reconheço Ele como meu Senhor, como meu Salvador. Agora, tudo isso só depende de uma decisão minha. Jesus, Ele não invade a vida de ninguém. É interessante isso. Ao contrário do diabo, que ele vem sem pedir licença para arrebentar com a vida do homem. Jesus compara ao ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus não, Jesus vem para que a gente tenha vida, e vida em abundância. Essa vida em abundância se trata da alegria da salvação da nossa alma, da nossa vida, do nosso coração. E quem tem certeza para onde vai depois que morre aqui, o coração descansa em paz, porque sabe que está salvo. A gente depois vai orar aqui no final pela família do irmão Aquino. Deve estar nos acompanhando aqui. Deus abençoe você, Anderson, sua família. Nós somos ontem, prestar apoio a eles lá. A sua mãe, irmã Marinalva, faleceu. Mas, irmãos, quem estava lá vai entender o que eu vou falar. Pense num velório cheio de paz. Né, Welson? Paz. 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 É a paz que só Jesus traz para a vida da gente. Uma família ali, que eu falei para o Anderson, que ele me contou o testemunho, disse: você vai contar lá na igreja isso. O cuidado que a mãe dele sempre teve de ensinar seus filhos no caminho do Evangelho. Isso só quem tem Jesus. E nessa noite, o Espírito Santo que trouxe você aqui, você pensa que veio, não, o Espírito de Deus trouxe você aqui porque o desejo de Deus é salvar todo mundo. Ele vai usar de muitas coisas para nos atrair a presença dele. Então não deixe que a vergonha, a timidez ou qualquer outra coisa atrapalhe você nessa hora não, porque Jesus quer salvar a sua alma hoje. E eu queria orar por você. Se alguém nessa noite quer tomar essa decisão, eu só queria saber onde você está. É só levantar a mão, dizer: eu quero me entregar para Jesus, pastor. Se tiver alguém nessa noite que quiser fazer isso, nós oramos agora. Tem alguém? Amém. Graças a Deus. Será que tem alguém em casa que quer fazer isso? Se você quiser se entregar para Jesus agora, o Espírito Santo está aqui falando de uma forma muito linda sobre isso. Se você quer fazer isso aí na sua casa, aqui tem uma igreja que vai orar por você agora. Se você quer se entregar para Jesus agora, levante sua mão direita e repita comigo: Senhor Jesus, eu confesso os meus pecados e me arrependo.
E nesse momento, eu entrego a minha vida, a minha alma ao Senhor. E que a partir de hoje, todos os meus dias sejam na sua presença. Se você fez essa oração, a salvação do Senhor chegou na sua vida. Vamos orar por essa pessoa? Senhor, é pela fé que nós oramos aqui, por essa vida que se entregou ao Senhor. Que ela receba agora a visita do Teu doce e glorioso Espírito Santo, trazendo o ânimo, força e a direção que ela precisa agora. Que sobre essa vida se cumpram os Seus propósitos, para a glória e honra do Teu nome. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Se tiver uma igreja evangélica perto da sua casa, chegue lá e diga: eu me entreguei para Jesus num culto online e eu quero aqui confirmar isso, quero participar desse lugar aqui. Amém, amados? Quem está no barco com Jesus aí? Amém? Diga para o seu irmão: permaneça, viu? Permanece. Sai do barco não. Amém? Tem horas que vai balançar, tem horas que vai entrar água, mas Jesus está ali de boa, só cuidando da nossa vida. Amém, amados? Graças a Deus. Vamos para casa? Vamos, né? A gente já vai. Amém, amados? Tem aqui o pedido de oração também. Vamos estar orando aqui. A família do Aquino, né? Vamos estar orando pela irmã Ana e Dona Jerusa, né, Vanessa? Dona Jerusa tem uma filha que estava grávida e foi a Covid, foi. Aí a filha de Dona Jerusa, que estava grávida, infelizmente faleceu. Mas conseguiram salvar a bebezinha que está na UTI. A gente vai estar orando por isso. Amém? Tempestade. Isso é tempestade. E nessa hora a gente tem que estar, firme com Jesus no barco. Viu? Eu vou dizer uma coisa. Vem tempestade, aí vem a bonança. Depois vem outra tempestade. Mas é assim, nesse ciclo de luta, de batalha e dependência de Deus é que a gente vai avançando. Sabe, irmãos? Eu tenho muito temor a Deus aqui para pregar a palavra. Eu prego para mim e prego para você, porque é assim que funciona. A palavra é para mim e a palavra é para você. E se a gente não estiver preparado para lidar com crise, como é que a gente vai sobreviver? Você entende isso? Precisamos disso. E é isso que vai nos tornar mais fortes e dependentes de Deus a cada dia. Amém, amados? Que a gente fique alicerçado nisso, tá bom? Vou lembrar de uma coisa para você. Em Cristo Jesus você é mais que vencedor. E esse título ninguém tira da gente não. É Jesus que nos dá. Amém? Fecha os teus olhos. Deus maravilhoso, nós queremos ainda chegar diante de Ti, apresentar esses pedidos aqui de oração, que o Espírito Santo continue trazendo consolação à família do irmão Anderson, Pai, todos eles, Pai, que a paz que nós somos testemunhas ontem permaneça sobre os corações deles em nome de Jesus. Deus abençoe também a nossa irmã Ana, que essa enfermidade, que essas sequelas, meu Deus, elas caiam por terra, em nome de Jesus. Deus, traz a força que a Dona Jerusa precisa, Pai, nesse momento tão difícil, e que a sua netinha, Pai, eu creio, nós cremos, tem propósito do Senhor em tudo isso. Que o Senhor fortaleça essa criança, que o Senhor abençoe os médicos que estão cuidando desse caso, que eles sejam usados tremendamente pelo Senhor, meu Deus. Nessa noite ainda profetizamos cura, saúde, toda doença, toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo.
desapareça. Em nome de Jesus, o Senhor visite os hospitais agora, os leitos de UTI, vá, meu Deus, fazendo a tua obra, meu Deus, de cura para a glória e para a honra do teu santo nome. Deus nos abençoe, nos leve em paz aos nossos lares, nos dê uma noite de sono tranquila, Pai. Hoje possivelmente vamos dormir ouvindo o som da chuva, meu Pai, sabendo que o Senhor está cuidando de nós em todo o tempo. Profetizo uma semana de milagres, uma semana de portas abertas, para a glória e para a honra do Senhor. Levanta as mãos nos céus, igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do eterno e divino Espírito Santo esteja e permaneça em cada coração, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Não vai